Paris é um círculo dividido em 20 áreas. Cada uma dessas áreas é um distrito, distritos numerados de 1 a 20. O distrito de número 1 fica no centro geográfico de Paris, e os seguintes se espalham em forma de caracol, no sentido horário. Quanto menor o número, mais centralizado é o distrito. Logo, os distritos centrais de Paris são 1, 2, 3 e 4. Todos os endereços dentro de Paris têm um código postal que começa com 75, código da cidade, seguido por mais 3 números. Esses dígitos referem-se ao número do distrito. O Louvre, por exemplo, tem o CEP 75001, logo dá para saber que o museu fica situado no primeiro distrito. Na sua primeira vez em Paris, em uma estadia de uma semana, por exemplo, é provável que você fique nos distritos mais turísticos, que são: primeiro distrito, onde fica o Louvre, Palais Royal, Jardim das Tulherias e Place Vendôme. Quarto distrito, endereço do Marais, bairro hypado, com galerias de arte, lojas de grife, cafés, Catedral de Notre-Dame e o Museu de Arte Contemporânea Pompidou. Quinto distrito, parte do Quartier Latin, que abriga a livraria Shakespeare & Company, Pantheon, Jardim des Plantes e o Jardim de Luxemburgo. Sexto distrito, outra metade do Quartier Latin, onde ficam os cafés Les Deux Magots e Café de Flore, frequentados por intelectuais como Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre e Picasso. Sétimo distrito, o distrito da Torre Eiffel, Invalides e Museu d'Orsay. Oitavo distrito, Casa do Arco do Triunfo, Champs-Élysées e Place de la Concorde. Nono distrito, endereço da Galeries Lafayette, da Sala de Concerto Ópera Garnier e a Casa de Shows Moulin Rouge. 16º distrito, um distrito residencial da classe alta parisiense, mas que também abriga o Trocadero, pátio de onde você tem a vista mais privilegiada da Torre Eiffel. 18º, onde fica situado o bairro de Montmartre. Paris tem uma superfície de 105,4 km², ou seja, a cidade em si não é muito grande. Tanto que para atravessar a cidade a pé, de norte a sul, desde a Porte de la Chapelle até a Porte de Orléans, que são respectivamente os extremos norte e sul da capital, levaria em média somente 2 horas e 30. Apenas 8,9 quilômetros separam as duas extremidades. A capital francesa tem aproximadamente 2.200.000 habitantes. Mas a metrópole, que é a região da Île-de-France, tem cerca de 12,2 milhões de habitantes. Quem mora na Île-de-France tem acesso direto à cidade intramuros, através do transporte público, seja metrô ou RER, trem metropolitano. Embaixo de Paris, existem túneis, estações de metrô abandonadas e antigas minas de extrato de calcário. Essa área no subsolo soma 350 quilômetros de túneis interligados. O espaço também abriga um ossuário, com mais de 6 milhões de restos mortais. Dá para descobrir uma parte desse gigantesco cemitério no subsolo visitando as catacumbas de Paris, a 20 metros abaixo da terra. O Museu dos Esgotos de Paris também é uma porta de entrada para esse mundo subterrâneo. Quem decide se aventurar no subsolo de Paris pode se perder e pagar multa. Inaugurado em 1900, o metrô parisiense transporta cerca de 5 milhões de passageiros por dia. Isso faz com que Paris tenha o segundo sistema de metrô mais utilizado da Europa, perdendo apenas para o de Moscou. Por ter um sistema de transporte público bem completo, além dos ônibus, ciclofaixas e trens metropolitanos, os parisienses têm 225 quilômetros de linhas de metrô e 304 estações espalhadas pela cidade. Apenas 34% dos habitantes da capital francesa optam por ter um carro. Paris é a cidade com o maior número de melhores restaurantes do mundo. 4 estabelecimentos parisienses figuram na lista dos 50 melhores restaurantes do mundo, a The 50 World's Best Restaurants. Está gostando do vídeo? Não esqueça de acompanhar nossa série sobre a França e as Olimpíadas. Mas antes, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Agora voltamos ao vídeo. Segundo o relatório de saúde pública da Île-de-France, 1,9 milhões de habitantes da região metropolitana de Paris fumam todos os dias,
ou seja, 22,1% da população da região, ou uma a cada 4 pessoas é fumante. O número é assustador, mas por incrível que pareça, a Île-de-France tem a menor porcentagem de fumantes da França continental. A região com mais fumantes na França é a Provence-Alpes-Côte d'Azur, com 32,2% de sua população adepta ao tabagismo. Em todos os monumentos de Paris, você encontra a bandeira da França. O drapial francês é composto por 3 cores: vermelho, azul e branco. O branco representa a monarquia, já as cores vermelha e azul simbolizam a cidade de Paris. Ou seja, o rei está cercado por Paris. Em outras versões, disse que o vermelho pode também simbolizar sangue derramado para liberar o povo na Revolução Francesa. Montmartre abriga o mais antigo vinhedo de Paris. Os pés de uva ficam sobre uma colina do bairro Boêmio, em uma área de 1.556 metros quadrados, preenchida por 1.726 pés de uva, que produzem anualmente cerca de 1.000 garrafas do vinho Clos Montmartre. Todo mês de outubro, o bairro cedia a Festa da Colheita, um evento que homenageia as vinícolas do bairro. Segundo o jornal Le Monde, os parisienses pagam em média 1.065 euros de aluguel por mês. E para alugar um apartamento, você deve ganhar 3 vezes mais o valor do aluguel. Logo, um parisiense deve ter uma renda média de mais de 3.000 euros por mês para ter seu dossiê aprovado por uma imobiliária. O 6º distrito é o mais caro da capital, onde se paga cerca de 43,60 euros por metro quadrado. O distrito mais barato da capital é o 19º, onde o metro quadrado custa aproximadamente 31,30 euros. O preço do aluguel em Paris é 188% mais caro do que em outras cidades da França. Os parisienses nunca estão em Paris no mês de agosto. É o mês das férias escolares, então os habitantes da capital francesa aproveitam para viajar pelo interior da França e outros lugares da Europa. Se você for a Paris nesse mês, provavelmente terá pouco contato com a cultura local e provavelmente encontrará muitos restaurantes e cafés fechados. As casas noturnas de Paris são extremamente seletivas. Para entrar na maioria delas, você precisa estar muito bem vestido. Não pode estar em um grupo grande e com muitos homens. Os seguranças tendem a negar a entrada de grupos formados só por homens, dando preferência a mulheres e casais. Em Paris, você deve tomar cuidado. Nos bairros mais residenciais, as calçadas são pontilhadas por fezes de cachorro. Muitos donos se negam a recolher e jogar fora. Então preste bastante atenção ao andar na rua. A Prefeitura de Paris gasta cerca de 500 milhões de euros por ano para se livrar das 16 toneladas de sujeira de cachorro que são produzidas todos os dias pelos 200 mil animais de estimação que moram na capital francesa. Em Paris, acontece anualmente o Dia Sem Carro. Nesse dia, as ruas da cidade são reservadas apenas aos pedestres. Ou seja, você poderá passear livremente no meio da Champs-Élysées. O evento acontece em setembro. A capital francesa é cenário de cerca de 10 filmagens, de filmes, séries ou propagandas por dia. Para produções em jardins, museus ou piscinas, deve-se pagar uma taxa e obter uma autorização da prefeitura. Por ano, Paris fatura entre 800 mil euros e 900 mil euros com filmagens. Para utilizar um drone, que sobrevoa a capital, os estúdios devem desembolsar 1.200 euros por dia. Para filmar em uma feira, cemitério, jardim ou canal, um dia de filmagem custa 500 euros em dias de semana e 750 euros nos domingos e feriados. Filmar na frente da biblioteca, do Hotel de Ville, em pleno domingo, custa 6.000 euros. Já um dia de filmagens no Petit Palais ou no Museu Bordelli custa 7.000 euros por dia. A ponte mais antiga de Paris, ironicamente, se chama Ponte Nova. Essa ponte, que atravessa a Ilha de la Cité, foi inaugurada em 1607. O nome é uma referência à novidade da época. Essa foi a primeira ponte com calçada e sem casas em cima. Desde 1889, a construção é classificada como monumento histórico. E em 1991,
a ponte foi inscrita como Patrimônio Mundial da Unesco. Paris nem sempre foi Paris. Quando os romanos chegaram na cidade, em 52 a.C., a futura capital francesa não passava de uma pequena vila de pescadores. Como o rio Sena cobria a vila ao encher, tudo ficava coberto de lama. Foi por isso que os romanos batizaram Paris primeiramente como Lutetia, que significa lama em latim. Falando nas origens de Paris, pode-se dizer que a cidade começou a se desenvolver a partir da Ilha de La Cité, ilha no meio do rio Sena, onde fica a Catedral de Notre-Dame. A primeira aldeia digna desse nome data do século III a.C., quando os Parisii, um povo gaulês, se estabeleceram ali, construindo uma ponte sobre o rio Sena. Essa pequena aldeia instalada na Ilha de La Cité era uma aldeia-ponte, onde se fazia a troca de produtos vindos do norte, sudoeste da França e do Mediterrâneo. Os gaulenses, portanto, foram os primeiros parisienses. Mas Paris só foi batizada como Paris no século V. A torre construída no meio da Place de la Bastille não é uma homenagem à Revolução Francesa, que teve o seu momento icônico em 1789, com a tomada da Bastilha. O monumento que figura no meio da praça atualmente faz referência à Revolução de Julho de 1830, evento conhecido como a Revolução dos Três Dias Gloriosos. E no monumento, inaugurado em 1840, são estampados os nomes dos que deram sua vida durante os 3 dias dessa revolução. E logo embaixo do monumento, na parte do subsolo, fica uma necrópole com os restos mortais de mais de 800 dos revolucionários de 1830 e 1848. Existe um cemitério em Paris, que é atração turística. Trata-se do cemitério Père-Lachaise, situado no 20º distrito. O cemitério conta com as sepulturas de grandes personalidades, como cantores, escritores e o fundador do espiritismo Allan Kardec. A loja de departamento mais antiga de Paris não é a Galeries Lafayette, mas sim o Le Bon Marché, inaugurado em 1852. A icônica Lafayette foi aberta somente em 1894. O Louvre é o maior museu de arte no mundo. Seu acervo conta com mais de 38.000 peças, expostas em seus corredores e salas. Algumas das obras de arte mais famosas do mundo estão expostas no museu, como a Mona Lisa, realizada por Leonardo da Vinci entre 1503 e 1506. A coleção do Louvre também inclui a icônica estátua da Vênus de Milo, a Vitória de Samotrácia e o quadro Liberdade Guiando o Povo. Além de ser o maior, o Louvre é o museu mais visitado do mundo. Mais de 10 milhões de pessoas por ano vêm conferir as obras de arte bem de pertinho. Alguns museus parisienses têm entrada gratuita no primeiro domingo de cada mês. O Centre Georges Pompidou, de Orsay, e o Musée National Picasso são alguns deles. O Louvre tem visitas noturnas gratuitas, no primeiro sábado de cada mês. A Torre Eiffel era para ser apenas uma construção temporária. Ela foi feita para a Exposição Universal que aconteceu em 1889 e, teoricamente, deveria ser derrubada 20 anos mais tarde. A torre era extremamente impopular entre as figuras intelectuais e a imprensa na época. A Dama de Ferro pesa cerca de 7.000 toneladas. E a cada 7 anos, o monumento é pintado. Para isso, são utilizadas 50 toneladas de tinta. Outro fato interessante sobre a torre: seus elevadores percorrem cerca de 103.000 quilômetros, distância equivalente a 2,5 voltas no planeta Terra. Paris recebe cerca de 30 milhões de turistas por ano. A capital francesa é a terceira cidade mais visitada do mundo, atrás somente de Bangkok e Londres. Segundo algumas fontes, Paris tem cerca de 2.000 hotéis, a maioria deles é 3 estrelas. Por incrível que pareça, a Torre Eiffel não é a atração turística mais visitada de Paris. Quem leva esse título é a Disney Paris, que recebe cerca de 12 milhões de visitantes por ano. A Dama de Ferro recebe 6 milhões de turistas anualmente. Paris também tem uma estátua da Liberdade. Ela fica na Ponte de Grenelle. Trata-se de uma versão reduzida, construída em 1889 e posicionada para encarar a sua irmã norte-americana em Nova York.
A estátua norte-americana foi, na verdade, um presente do povo francês para os Estados Unidos. A Place de la Concorde tem o maior relógio de sol do mundo. Toda a praça é estampada por algarismos romanos, que indicam a hora ao longo do dia, de acordo com a posição do astro. O meio do relógio é um obelisco de 23 metros de altura. Graças à sua sombra, é possível ler as horas de acordo com a posição do sol. E mais, a Place de la Concorde é a segunda maior praça da França, atrás somente da Place des Quinconces em Bordeaux. Paris é famosa por suas padarias e docerias, que oferecem uma variedade incrível de pães, croissants, a famosa éclair, equivalente à bomba de chocolate do Brasil, bolos e doces. Nas ruas da cidade, é possível encontrar uma variedade de pães artesanais, cada um com sua textura e sabor característicos, desde a clássica baguete de crosta crocante, até o tradicional pain de campagne, com sua casca rústica e miolo macio. Os croissants, famosos por sua delicadeza e camadas folhadas, são verdadeiras obras-primas da confeitaria. Vá até o do Pain et des Idées, uma boulangerie conhecida por seus croissants deliciosos por apenas 2 euros. O famoso bolinho granulado francês ganhou o mundo, mas os melhores ainda estão em Paris. Apesar de serem pouco populares no dia a dia dos franceses, os macarons de Paris se tornaram icônicos entre os turistas na Cidade Luz. A sobremesa é colorida e instagramável, ideal para um chá da tarde, cada um custando por volta de 2 euros, e são vendidos à unidade, ou em caixas de 6, 12 ou mais. A Pierre Hermé já levou o título de melhor chefe pâtisserie do mundo. A marca tem várias filiais, com alguns dos melhores macarons de Paris, como a da rua Saint-Croix de la Bretonnerie, no Marais. Em Paris, algumas boutiques de chocolate podem ser tão chiques quanto uma loja de grife, outras mais antigas preferem se manter mais tradicionais, com certo apelo à nostalgia da infância. Seja qual for o estilo de sua preferência, saiba que esses paraísos do doce estão espalhados por toda a capital, mas a maior parte das boutiques especializadas se concentra em Saint-Germain-des-Prés, Rua Saint-Honoré e Rua do Faubourg Saint-Honoré. A loja La Maison do Chocolate, por exemplo, é um dos melhores lugares para degustar os melhores chocolates de Paris. As trufas são um pedido clássico, mas os ganaches sabor champanhe também são uma excelente pedida. O crepe é um prato clássico na culinária parisiense, preparado principalmente com farinha de trigo e com uma textura fina, semelhante a uma panqueca. O que o torna ainda mais especial é sua versatilidade de recheios. Os crepes doces são imperdíveis e incluem uma variedade de sabores que incluem Nutella, geleias, chantilly e sorvetes, resultando em uma explosão de sabores e texturas. Em Paris, os crepes podem ser saboreados em diversos locais, desde as tradicionais creperias espalhadas pelos bairros, até as barracas de rua ao longo do rio Sena, proporcionando aos visitantes uma experiência autêntica e deliciosa da gastronomia parisiense. Paris foi convertida de uma tirania dos táxis para a cidade das bicicletas. Tendo poucas ciclovias e poluição significativa, a cidade começou a mudar no final dos anos 90. Hoje tem mais de 440 quilômetros de ciclovias. Nos tempos romanos, a capital da França era Lyon, mas Paris tomou seu posto em 508. Permanecendo assim até hoje, com uma pausa de 4 anos durante a ocupação alemã na Segunda Guerra. Calor escaldante e frio intenso tornaram-se uma parte da história dos climas de Paris. A temperatura mais quente registrada chegou em 28 de julho de 1948, a 40,4 graus Celsius. Já os parisienses seguramente ficaram empacotados em 10 de dezembro de 1879, quando a temperatura caiu para menos 23,9 graus Celsius. Paris tem o 6º metrô mais usado no mundo, com mais de 1,5 bilhão de passageiros. Existem poucas casas da Idade Média que podem ser encontradas em Paris. 2 delas podem ser vistas na rua François Miron, no Marais, 4º distrito, e datam do século XV. No lado sul da praça, no início da Avenida de Nova York, tem um modelo dourado, em tamanho real, da chama realizada pela Estátua da Liberdade, em Nova York, Estados Unidos. Foi um presente para a cidade, para o 100º aniversário do International Herald Tribune. Todos os anos, aproximadamente 13 milhões de fiéis e turistas
visitam a Catedral de Notre-Dame. Sob uma lei de 1905, Notre-Dame pertence ao governo francês, mas a Igreja Católica tem o direito exclusivo de usá-la. 20% dos franceses vivem na região parisiense. O Museu do Louvre tem o mais famoso acervo do mundo inteiro. Ele guarda mais de 35.000 obras de arte, para serem consumidas com moderação. O Panthéon, impressionante edifício, era originalmente uma igreja dedicada à padroeira de Paris, Santa Genoveva, e foi o lugar de descanso de famosos escritores e filósofos como Victor Hugo, Voltaire e muitos mais. Les Invalides, o complexo fundado em 1675, por Luís XIV, foi construído para abrigar militares veteranos e deficientes da guerra, que dá origem ao nome Inválidos. O Museu de Orsay, conhecido por sua coleção de pinturas impressionistas e pós-impressionista, o museu também abriga uma fabulosa coleção de artes decorativas e mobiliário luxuoso da Terceira República, 1900. Gostou do vídeo? Diga nos comentários. Aproveite para nos ajudar, deixando seu like, se inscrevendo e ativando o sininho. Compartilhe com seus amigos e familiares. Fique agora com 2 vídeos sugeridos pelo YouTube. Obrigado e até o próximo vídeo sobre as Olimpíadas de Paris.